Olá, seja bem-vindo ao Sponsors Talk, o espaço para você discutir os bastidores, os desafios e os segredos do mercado de patrocínio. Um mercado que movimenta milhões na cultura, esporte, nas causas sociais, nos negócios e também gera muita interatividade e experiências. A cada episódio, vamos conectar marcas a grandes histórias, então já se inscreve no canal. Para abrir a nossa série, o nosso convidado é o Adalto Gudan, presidente da Associação Patrocínio Brasil, que está há mais de 30 anos no mercado, um dos nomes mais relevantes do setor e que tem muita história para contar, né, Adalto? Sim, obrigado pelo convite, Gabi. Nós, dois vamos estar conduzindo os próximos episódios e é um prazer aqui estar nesse primeiro episódio, nós dois, falar um pouco desse mercado que movimenta bilhões de reais e bilhões de dólares aí no mundo e conversar um pouquinho aí sobre a Associação Patrocínio Brasil também. Adalto, como é que você entrou nesse mercado? Na verdade, foi uma coincidência. Eu sempre trabalhei, eu paguei minha faculdade, comecei a trabalhar aqui por volta dos 15 anos, de outra geração, e eu sou um aficionado por tecnologia. E um dos empregos que eu trabalhava na época já da faculdade era numa loja e eu vendia computadores. Isso eu estou falando de 1995, 1996, que foi a primeira revolução tecnológica, que nós tivemos, os kits multimídia, os computadores pessoais, que até essa época o computador era uma máquina de escrever, que fazia algumas planilhas, sem graça nenhuma. Nesta época, 96, começaram a entrar os CDzinhos de computador e transformaram o computador num eletrodoméstico para a família. E eu gostei muito, eu sempre tive uma afinidade com tecnologia, eu já usava videotexto, que é o pai do chat, não o chat GPT, do bate-papo. E eu tive uma conexão natural ali com a tecnologia. Dali eu me especializei em vendas de computador e entendi muito do assunto, modéstia à parte. E quando eu saí desta empresa, que eu já estava ali para o final da faculdade, eu vi no jornal, talvez as pessoas não saibam o que é um jornal, de papel. Um classificado de empregos no jornal, que uma empresa estava precisando de um vendedor para uma feira de informática, que era assim que era chamado tecnologia na época. E eu fui lá e respondi, mandei um currículo, fui na agência do correio, selei a carta e mandei. Eu fui chamado, alguns dias depois, uma semana, fui lá, fiz uma entrevista, passei e comecei a trabalhar para esta empresa em feiras de informática. Essa feira era a Condex. Primeiro foi a Fenasoft, que era uma feira gigantesca de tecnologia, de pavilhão, no AMB, e depois para a Condex. A Condex é uma feira corporativa, que é Computer Distribution Exhibition, com servidores, com equipamentos de rede, e já existia internet naquela época, mas era uma coisa muito restrita. Tinham 5 sites, Petrobras, Mastercard, tinham pouquíssimos sites, e eu fiquei maravilhado por aquilo. Dali eu desenvolvi uma carreira comercial de feiras e eventos de patrocínios na área de tecnologia. Fiquei nessa empresa há uns 3 anos. Eu não sabia que eu tinha essa veia de empreendedor, e com 25 anos, 25 para 26, eu abri uma empresa de marketing e eventos de tecnologia. E fiquei mais de 10 anos com essa empresa, comercializando projetos proprietários, criando projetos de marca, de patrocínio para as maiores empresas de tecnologia do mundo. Agora, nesses quase 30 anos aí de carreira que você tem, muita coisa mudou, né? O mercado se profissionalizou mais, entraram outros players também. Conta um pouquinho dessa mudança. Mudou tudo, Porque o patrocínio, ele é uma ferramenta de negócios que começou, em eventos corporativos. Depois ele foi se expandindo para outras indústrias, esporte, cultura, entretenimento, área social, que a gente vê muita coisa hoje. Nos últimos 30 anos, a gente pode dizer que o patrocínio ele caminhou muito alinhado com o crescimento da mídia digital, vamos dizer assim, e um aumento das procura das pessoas por experiências que também está atrelada. A partir do momento que as pessoas têm mais conhecimento do que está acontecendo no mundo, elas têm interesse em participar daquilo. Então, a gente vê o número de festivais que aumentou, de jogos, de esportes de uma maneira geral,
de peças, de musicais. A gente teve esse boom de musicais no Brasil, já tem mais de 10 anos isso, né? Então, o patrocínio está muito relacionado às comunidades hoje. Então, você tem comunidades de pessoas que gostam de gastronomia, que gostam de uma determinada cultura, etnias, causas sociais. E o patrocínio, eu sou um pouco suspeito para falar, tá? Mas o patrocínio, ele é a melhor ferramenta para você conseguir conectar as pessoas, porque ele não é só uma ferramenta de comunicação ou de marketing. Eu costumo dizer que é uma ferramenta de relacionamento social. Então, ele cresceu muito nesses últimos anos, expandiu as suas atuações, né, em diversos mercados, e hoje você tem N possibilidades de ativação de marca, de relacionamento, de reputação, de visibilidade, que o patrocínio consegue entregar. Você falou que começou como vendedor, né? Hoje, para você trabalhar com patrocínio, tem várias funções. Você acha que o bom, né, um bom captador, vou dizer assim, não sei nem se essa palavra seria ideal, mas ele tem que ser um bom gestor, um estrategista, um vendedor. Quais são as qualidades desse profissional? Eu costumo comparar isso com a minha própria trajetória. Eu acho que um bom profissional de patrocínios, é lógico que ele tem que ter um conhecimento da indústria que ele está atuando, da empresa que ele vai oferecer, entre aspas, o patrocínio, mas eu acho que o bom profissional de patrocínio, ele hoje tem que ser um consultor. Eu costumo dizer que ele tem que ouvir mais e falar menos e entender a dor do cliente. Dor, entre aspas, que pode não ser uma dor, pode ser uma meta, um objetivo que ele quer atingir. Ele pode não estar com problema nenhum, mas ele quer atingir um objetivo. Então, se a empresa precisa adentrar a algum determinado território, se ela precisa melhorar a reputação, se ela precisa blindar a sua reputação para eventuais problemas, que a gente sabe que existem setores de empresas que são sensíveis, né? Pode ser uma empresa de indústria, pode ser uma empresa de finanças, pode ser uma empresa de tecnologia. Ou até rejuvenescer o público, né? O que a gente vê hoje muito. Exatamente. Ele pode querer branding, né? Rejuvenescer a marca, posicionar a marca para um determinado público. Então, o patrocínio é muito amplo. Então, eu digo que o profissional de patrocínio, ele tem que entender do mercado como um todo, e quando ele vai visitar uma empresa, ele não pode, não deve, na verdade, chegar lá com uma solução pronta. Porque isso ele vai ouvir um não ou vai ouvir muitos questionamentos. Ele tem que primeiro entender, fazer o que eu falo, que é um diagnóstico da marca. Não oferecer nada nesse primeiro encontro. Lógico que ele sabe que você é de um projeto X, ou que você é de um esporte e tal, que você é de um show, é lógico que ele vai saber isso. Mas você tem que fazer um diagnóstico da marca para talvez num segundo encontro ou virtualmente oferecer uma solução para aquela demanda ou demandas, né? Porque às vezes o cliente tem mais do que uma coisa que ele precisa. Ele tem um problema, ele quer atingir o mercado, então você oferecer um patrocínio que atenda a essas demandas que ele tem. Por isso você não gosta muito da palavra captador, porque captador fica limitado a vai lá e capta um valor. Sim. E não tem essa troca? Sim, é uma bandeira nossa que às vezes algumas pessoas não gostam, mas eu acho que é mais uma coisa do entendimento do que eu vou falar. O termo captação, ele vem de captação de recursos, que é uma indústria nobre, é um setor essencial, que você capta recursos para organizações sociais e pode oferecer contrapartidas de patrocínio. Mas é diferente. O que eu gosto de usar, e é usado no mundo todo, é vendas de patrocínio ou soluções, consultor de patrocínio. Porque o termo captação, sem querer ser chato, ele é um pouco reducionista. Ele passa uma imagem de que o dinheiro já está disponível e você só tem que encaixar um patrocínio ali. Isso, quando a gente fala de solução, quando a gente fala de uma customização, de uma personalização, não é o termo mais adequado. Aqui no Brasil nós temos as leis de incentivo, que são ferramentas excelentes. Elas proporcionam a realização de muitos projetos que possivelmente não ocorreriam sem esse incentivo, esse recurso de imposto, né, de incentivo fiscal. Mas, com o passar dos anos, os proponentes desses projetos incentivados vêm se qualificando, vêm desenvolvendo um trabalho melhor
e entregando ativos de patrocínio. Então, tem um pouco essa confusão. Você pode captar um recurso, mas estar vendendo o patrocínio. Então, eu prefiro a associação, a gente tenta usar essa nomenclatura de vendas de patrocínio. Bom, o que mais te marcou nesses 30 anos de trajetória? O que mais me marcou, eu tive vários bons momentos, né? E maus também, imagina. Com certeza, com certeza. Vou te falar dos positivos aqui. Eu acho que quando eu dei uma virada na minha carreira e resolvi abrir uma empresa, gente, eu era um garoto, né? 25 anos, foi um desafio muito grande, muito grande. É aquela coisa, você não sabia direito o que você estava fazendo. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com grandes nomes da indústria. Passei por alguns momentos espetaculares. Eu costumo brincar que eu tenho o mesmo e-mail desde 1996, desde o século passado, que é um e-mail que eu tenho do Yahoo. Vou falar a marca aqui. E eu tive o privilégio de estar no momento certo na criação da internet comercial brasileira. Eu fiz uma feira, que foi uma feira que chamava Condex Internet Brasil 96, que foi praticamente o lançamento dos domínios comerciais brasileiros. E eu vi que eu realmente estava vivendo um momento especial. E eu segui aquele caminho, foi uma intuição, vamos dizer assim. Eu acho que esse, para início de carreira, foi um momento marcante. Agora, você falou, não vou falar dos maus, então vamos falar dos desafios. Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu enfrento desafios até hoje, né? O mercado de patrocínio, ele é visto por muita gente como um braço de publicidade, de comunicação, de propaganda. Eu sou publicitário e eu digo, ele não é. Ele é um braço de gestão de negócios da empresa. Se eu pudesse mexer nos organogramas das empresas, eu diria que a gente deveria ter um diretor de propósito, um diretor de marca, vamos dizer assim. Isso já existe, né, em muitas empresas. E o patrocínio deveria estar ali na linha de frente. Por quê? O patrocínio, quando ele é estudado, quando ele é analisado, ele é uma ferramenta espetacular para qualquer área da empresa. Para o RH, para vendas, para marketing, para produção, para comunicação, para tudo. É só você procurar o projeto, entre aspas, e selecionar mais adequado, ou ir além disso. As próprias marcas podem ter os seus projetos. E você consegue se comunicar com a sociedade, porque todo mundo vive, né, no mesmo mundo, os problemas comuns afetam a todos. Então, você consegue se comunicar com a sociedade de uma maneira natural, orgânica. E a marca, as pessoas, né, impactadas, veem aquilo não como uma propaganda, como uma publicidade. Eles veem aquilo como um apoio, uma solução para um problema. E eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje, posicionar o patrocínio como um setor econômico. E o que te inspira mais a permanecer nesse setor? Os projetos, eu não tenho dúvida. Hoje nós somos mais de 120 associados, né, na Patrocínio Brasil, de diversas áreas, cultura, esporte, social, negócios, feiras e tal. O que me inspira é ver pessoas com brilho no olho, que realmente querem fazer coisas para mudar a realidade de uma marca, de uma empresa, de um grupo, de uma comunidade. E eu me vejo como uma pessoa que está ajudando aquele proponente, aquele projeto a acontecer. Então, a gente consegue ter uma relação muito de amizade, muito de construção com os nossos associados e com as marcas também que apoiam esses projetos. E eu acho que o patrocínio é uma coisa boa, né? Ele não é só um negócio, ele é uma coisa que constrói. Então, é isso que me inspira todos os dias a sair da cama e continuar fazendo. Agora, você já estava no mercado há muito tempo, né, e resolveu fazer uma associação. O que te levou a fazer uma associação assim? Qual a necessidade que você achou que estava faltando? Assim, vou fazer uma associação para unir essas pessoas, está faltando isso no mercado. Qual foi essa motivação? Então, isso foi um momento difícil que eu passei, vamos dizer assim. Eu sempre tive empresa, né? Num dos determinados momentos, eu tinha um sócio na minha primeira empresa, ele saiu do Brasil, foi para Portugal, ele passou por um problema aqui, a esposa dele, na verdade, uma coisa de violência e tal, e ele resolveu ir embora do Brasil. Não era um bom momento econômico e eu voltei para o mercado de trabalho. Nessa volta para o mercado de trabalho, eu passei 2 anos trabalhando com um membro de uma família super tradicional da área de eventos aqui do Brasil, talvez a mais famosa de todos,
Mas quem é empreendedor sabe que tem aquele bichinho, né? Aquele corroendo a gente por dentro. Inquieto. Você fala, mas por que não faz isso desse jeito? Aquela coisa, você quer fazer as coisas do seu jeito. Você tem um feeling ali, você vê que dá para melhorar, mas às vezes você não consegue porque não é você que decide, você não tem esse poder para fazer as coisas mudarem. E era um momento que o Brasil estava recebendo ou prestes a receber grandes eventos esportivos, né, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, ali em 2011, mais ou menos. E eu sempre fui, né, usuário de internet o tempo todo, né? Eu vi que fora do Brasil existia uma associação de patrocínio na Europa e antes disso eu vi que tinha um instituto nos Estados Unidos, que é o IEG, alguma coisa assim, em Chicago, que fazia um trabalho maravilhoso de consultoria, de patrocínio, de inteligência de patrocínio. Eu sempre trabalhei com conteúdo, palestras, eventos, tal. Sou fãzaço de livros, de biografias de empreendedores. Por que a gente faz negócio desse aqui no Brasil? Né? E fiquei com aquilo. E criei uma marca chamada Patrocínio Brasil, que eu sempre falo para todo mundo, começou como um Twitter, né, em 2011, eu acho. 9 de maio de 2011, e comecei a divulgar notícias de patrocínio do mundo todo. Não ainda com uma pretensão de ser uma associação, tá? Vou dizer isso. E assim, nós tivemos mais de 1.500 seguidores assim, em questão de 2, 3 meses. Eu falei, nossa, não é que o pessoal está interessado nisso? E aí começavam a me perguntar, como é que vende? Você quer vender o projeto para a gente? Você conhece cliente e tal, não sei o quê, um monte de coisa. Aí você viu que tinha uma carência ali. Eu vi que tinha um nicho ali. E aí eu comecei a prestar serviços de patrocínios para outros setores, cultura, esporte, além de feiras e eventos corporativos, que é da onde eu vim. E foi maturando. Quando foi 2016, nós criamos um grupo no WhatsApp, que acho que foi mais ou menos a época que o WhatsApp apareceu aqui no Brasil. E ali eu já tinha intuito de fazer uma associação. Aí veio o Covid, né? 19, a pandemia, adiou um pouco os nossos planos, mas uniu muito mais as pessoas. Como eu tenho esse caminho aí de tecnologia, eu rapidamente coloquei coisas na internet, melhorei o nosso site, comecei a fazer aquelas lives, né, com proponentes, com patrocinadores, e o pessoal gostou. E em um determinado momento ali depois da pandemia, acho que 2021, 2022, a pandemia foi 2021, né? 2021, continua um pouquinho 22, né? E aí eu brinco que a gente criou uma startup de associação em 2022. As pessoas começaram a pagar mensalmente, anualmente, um valor ali. E uma associação, né, ela tem que ter estatuto, tem que ter conselho fiscal, tem que ter uma sede, uma série de coisas que eu fui construindo até em 21 de junho de 2023. Um frio do caramba, que foi a entrada do inverno. Eu sou muito amigo do pessoal da CBDG, Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, do Matheus Figueiredo, que eu sou grato até hoje. Ele nos ofereceu espaço e nós fundamos a Associação Patrocínio Brasil dentro da CBDG, com mais de 50 associados já, em 21 de junho de 2023, e fizemos 2 anos aí recentemente. Mas começou como você falou, uma conexão, né? A ideia era uma conexão, mas quando tem associação, né? Você funda a associação, aí ela já tem um princípio. Qual era o princípio que você pensava, além de conectar as pessoas? Então, eu sou um cara que eu sou muito focado nas pessoas. Eu gosto de ouvir, gosto de entender o perfil daquela pessoa para depois propor alguma coisa. Porque eu aprendi muito rápido e muito cedo que tudo é feito de pessoas. Então, o meu foco são os profissionais. Porque quando você cria uma relação verdadeira com a pessoa, você vai junto. Não importa se ela vai estar na empresa A, na empresa B ou na empresa C. Se ela tem um propósito, assim como eu tenho, que eu vou fazer isso pro resto da minha vida, ela entende o nosso negócio. O nosso negócio é patrocínio cultural, esportivo, social, corporativo. E eu acho que as pessoas enxergaram isso, tanto que a maioria dos nossos associados estão desde o começo. Mudam de empresa, continuam com a associação, mudam de empresa, associam a empresa nova. E o que chama atenção é ter associados de áreas tão diversas, Sim. né? Que estão dialogando, geralmente áreas que não dialogam às vezes, né? Exatamente, que eu acho que isso é um diferencial nosso. Eu vim de eventos corporativos. Então, nos eventos corporativos, eu trabalhei com diversas indústrias.
trabalhei com automação industrial, que é a robótica, trabalhei com tecnologia de processamento de dados, trabalhei com propriedade intelectual, não digo só na minha empresa, com outras empresas também. Trabalhei com gestão de mídia, de comunicação, trabalhei com governança corporativa. E isso me deu a base para quando eu montei a associação, eu falei, tem que ser assim. Não adianta eu falar só de esporte ou só de cultura. Porque o gestor de patrocínio, o cara que compra o patrocínio, ele não compra só esporte. Ele compra cultura, compra social. E você vê hoje, né, os projetos esportivos têm ESG, projeto cultural tem ESG, quer dizer, hoje está tudo misturado. Então, a associação ela reflete o mercado. É isso que eu enxergo. Como é que você analisa esse mercado de patrocínio hoje no Brasil? Eu acho que é um mercado que está amadurecendo. Eu acho que a gente, como associação, tem um pouco disso, tem a nossa gestão nisso, né? Eu acho que a gente foi de longe a primeira empresa e depois a primeira... Nós somos a terceira associação em tamanho do mundo. A gente só perde para a Associação Europeia, que é um continente, 800 milhões de habitantes, tem mais de 30 anos, eu acho. A Associação Americana ou Norte-Americana, que, né, é um país que tem PIB 10 vezes maior do que o nosso, 50% a mais de pessoas, e a gente. Então, o que eu vejo é que... Assim, desculpa, você pode repetir. Não. Como você analisa o mercado de patrocínio hoje no Brasil? Então, nosso mercado ele é muito potente. Eu diria que nós temos muitos grandes projetos. O brasileiro é uma pessoa de comunicação, de relacionamento, é uma pessoa expansiva, e isso ajuda o mercado de patrocínio. Nós temos aqui grandes desafios na área social. Nós sabemos, né, um país continental tem muita coisa a ser feita. E nós sabemos que o poder público, as esferas maiores, elas não conseguem atingir todos os locais com uma velocidade que deveria ser. Então, por exemplo, eu vejo o mercado de patrocínio social ou de impacto social com um potencial gigantesco no Brasil. Cultura e esporte também. O mercado de eventos corporativos eu acho que é o mais desenvolvido aqui no Brasil. São Paulo é uma das cidades que mais recebem feiras e eventos no mundo, né? Eu vim desse setor, a gente tem, 5 pavilhões grandes, né? A IMB, Transamérica, Expo Imigrantes e outros que eu posso estar esquecendo, mas que movimenta toda uma cadeia de hotéis, de restaurantes, né? Nós somos a cidade que recebe os 3 maiores eventos de automobilismo do mundo, que é a Fórmula 1, a Fórmula E e o Endurance, que é o W, acho que é RC, né? Se eu tiver errado, aí o pessoal me corrige aí nos comentários, e diversos outros. Então, o mercado de patrocínio no Brasil ele tem um potencial gigantesco. O que ele precisa é ser mais profissionalizado e ser mais, talvez, unido, não sei se é a palavra certa, mas conectado, talvez seja melhor. E essa é a nossa missão, que é profissionalizar e conectar. Bom, falando então de profissionalização, né, tem aí algumas coisas que a associação está preparando em relação a isso. Conta um pouquinho as novidades. Nós temos muitas coisas, né? Esse ano nós já fizemos 3 eventos, né? A gente fez o Summit em fevereiro, fizemos o prêmio também em fevereiro, que é o Prêmio Patrocínio Brasil, que é o primeiro prêmio que reconhece profissionais na América, tá? O dos Estados Unidos eu acho que vai começar esse ano, o nosso já ocorreu. Existe, lógico, há muitos anos o prêmio europeu. Fizemos o Summit, que é o Encontro Nacional de Gestão de Patrocínios, foi a segunda versão, mas dessa vez bem mais estruturado. A primeira versão foi na Champions League Experience, por umas 200 pessoas. Esse ano nós tivemos mais de 300 pessoas, com 2 dias no Pullman Hotel. Teremos agora, de 25 a 29 de agosto, teremos o Sponsor Week, que é uma semana de capacitação e networking no setor de patrocínios, obviamente, que vai ser no Corp Tower, ali na Paulista, né, com a Bela Sintra. E nós vamos ter 10 workshops de patrocínio, desde como comprar patrocínio a como vender patrocínio, que é comigo, né? Passando por patrocínio no esporte, patrocínio na cultura, impacto social, a parte de finanças em patrocínio. Nós vamos falar sobre todas as leis de incentivo que podem gerar patrocínios. As métricas também, né? As métricas, vamos falar de ROI, de RO,
Vamos falar da parte de desenvolvimento de projetos, de ativações, de marketing, de patrocínio. Ou seja, se você fizer os 5 dias, você vai ter um overview do mundo de patrocínio, do universo dos patrocínios. Porque isso também é uma grande mudança no mercado, né? Por exemplo, essa entrega, né? Hoje estão sendo cobrados muito mais métricas em relação a isso, que era algo mais subjetivo, né? Entregou, o público compareceu X pessoas, etc e tal. Hoje tem métricas que você consegue comprovar a eficácia do patrocínio. Por quê? Como você acha que isso muda, né, esse cenário de patrocínio? Se focado nas métricas. A gente volta naquela parte de que o patrocínio era considerado só mídia ou só comunicação. As métricas que existiam, lógico que elas estão sendo atualizadas, né? Mas, por exemplo, a métrica do retorno do investimento, ela atende uma parte do patrocínio, mas ela não atende outras. Então, às vezes, a marca que está ali patrocinando, ela tem um objetivo de melhorar a reputação, de melhorar a presença em um determinado território. O ROI não consegue medir isso. Então, a gente tem uma métrica que é especializada em patrocínio, que é o ROO, que é o Return on Objectives, retorno sobre objetivos, que é uma métrica criada por um super especialista canadense, que é o Paul Pedinot. Nós tivemos a honra de recebê-lo no nosso evento de fevereiro, que é focada em diversos objetivos da marca. E muitas vezes os objetivos da marca são muito específicos. Então, como é que você mede isso? Existe uma fórmula, tudo isso a gente vai receber o Renato, né, que é da Sponsor, é nosso associado. Faz um trabalho brilhante também nesse sentido, né? Faz um trabalho brilhante nisso, para explicar isso com muita propriedade. Mas, às vezes, o resultado, a avaliação do patrocínio, você tem que fazer uma pesquisa específica sobre aquilo. E a gente também tem um associado, que é a Sponsorize, que faz essas pesquisas com o público impactado para ver se esses objetivos foram atendidos. E pode ser uma coisa muito específica, né? Às vezes a marca ela quer se conectar com um determinado setor da economia. Aí ela vai ali, patrocina um evento, patrocina uma ação que vai conectá-la com esse público. Como é que você mede isso? Então, o patrocínio ele tem essa subjetividade também. Você falou que se inspirou, né, na associação da europeia, americana, para fundar. E hoje, como você faz essa comparação, né? Como é que estão? Você falou que nós somos os terceiros, né? Essa questão do patrocínio, tanto nos Estados Unidos como também na Europa, como é que eles estão desenvolvendo, o que falta para o Brasil chegar lá e como é que eles trabalham essa questão das métricas e retornos? Então, esses mercados são mais maduros do que o Brasil. O Brasil ainda é uma economia que pode ser considerada uma economia parcialmente fechada. Nós não temos acesso a todos os produtos e número de empresas que eles têm lá. Você vai comprar um carro nos Estados Unidos, da última vez que eu vi, você tinha 70 montadoras. Na Europa, você sai de um país, atravessa uma fronteira e compra no outro país, mercado comum. Isso é muito bom para o mercado de patrocínio, porque o mercado de patrocínio, como outros, ele trabalha em cima de uma concorrência mais diversa. Então, a mídia somente não atende à necessidade das marcas para que elas gerem mais negócios ou que ela tenha uma reputação melhor, que ela tenha uma visibilidade melhor para o público que ela quer atingir. E isso impacta aqui no nosso mercado. Quanto mais o nosso mercado vai sendo aberto, mais o patrocínio se torna necessário. E lá fora é muito comum, que é o que a gente fala de oportunidades de patrocínio. Às vezes vai acontecer um evento, vai acontecer uma ação que é uma oportunidade para uma marca se conectar com algum público através daquele evento. Então, lá fora, é muito comum você ter ali um lugarzinho no site, uma barrinha ali, que mande o seu projeto, oportunidades de patrocínio. Por quê? As marcas querem saber o que está acontecendo. E, às vezes, chega um evento aqui já está tudo vendido, já está tudo com os patrocinadores definidos. E aí a marca fala, nossa, eu poderia estar ali, mas eu não consigo mais, porque não tem mais espaço. Então, nós temos esses desafios. Colocar o patrocínio na linha de frente das marcas como uma ferramenta de oportunidades para conexão, para recursos humanos, para vendas, para marketing,
para produção, para negócios, porque ele abre portas e a gente não sabe o que vai acontecer. De repente a gente fala, pô, olha aí, vai ter esse evento no Brasil, mas já está tudo pronto, eu poderia ter entrado lá. Não conseguiu, porque é humanamente impossível você saber. A gente vai ter uma solução para isso mais para frente, que com certeza vai ajudar nisso. Mas a gente quer que as marcas vejam a diversidade. O Brasil é um país muito diverso. Muito mais, eu acho que é o país mais diverso de todos. A gente tem 5 grandes regiões, que nas regiões existem várias diferenças, né? E temos várias etnias, vários ecossistemas, né? Então, um evento na Amazônia é totalmente diferente de um evento na região sul. O público, a forma de se comunicar é diferente. A gente teve no Sponsors, né? Que até isso aqui, que é o La Ursa, que é um objeto de feiras, né? De Nordeste, Pernambuco, que eu ganhei do João Paulo, que ele fez uma palestra no evento que ele falava como se conectar na região Nordeste. Então, tem diversos aspectos, né? Então, eu acho que o nosso desafio em relação aos mercados de fora é uma maturidade maior, tanto de quem está de um lado do balcão, o proponente, e também quem está do outro lado do balcão, que é o patrocinador. Entender que o patrocínio é uma ferramenta corporativa, uma ferramenta empresarial, não é só de marketing, não é só mídia, e que ele pode atender diversas demandas. A gente tem associados de... Por exemplo, a Fiocruz é nosso associado, que é uma honra, né? Ter um instituto da envergadura da Fiocruz, uma empresa de tecnologia de saúde, e é nosso associado porque ele precisa de recursos, precisa de patrocínios para os seus projetos. Então, isso já diz muito, né? Além da diversidade, acho que um grande desafio do Brasil é desigualdade social também, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos projetos sociais, dos patrocínios sociais, né? Como eles entram nisso e, assim, a importância também... como você falou, o patrocínio não é só marketing, né? Tem o marketing, mas também tem uma causa social, porque você está dentro desse país, você, né, opera dentro desse país, e assim, todo mundo tem que se responsabilizar também por isso. Não só a questão social, também a sustentabilidade, entre outros temas aí que estão em voga. Não, isso é o setor que a gente mais está se empenhando em ajudar a desenvolver. Porque é o que eu falei ali no começo, tudo é feito de pessoas, né? E quando você atende a necessidade das pessoas, esse é o melhor marketing que existe. Quando você atende... A gente tem diversas causas aí recentes, né? Equidade, diversidade, a renda, né? Que tem que aumentar a renda do brasileiro médio. E como é que você consegue isso? Desenvolvendo projetos de educação, melhorar a saúde das pessoas, dar uma estabilidade maior para a pessoa poder se planejar. Porque é o que a gente fala, com a pessoa que está em dificuldade, está em um estado de vulnerabilidade, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser resolver o problema imediato dela. E o patrocínio ele pode colaborar com isso. Abrir, no bom sentido, a visão das pessoas, dar uma amplitude de civilização, de sociedade para essa pessoa, que a gente sabe que o brasileiro assim, é um povo espetacular, né? Trabalhador, esforçado, alegre. Você vai para todos os lugares do Brasil, né? Você acha pessoas encantadoras, né? Pessoas dispostas, porque isso não é em todo lugar que assim. O brasileiro trabalha pra caramba, super esforçado, ganha pouco. Então, quer dizer, eu acho que a área social é o grande negócio para as empresas. Então, as empresas têm que investir em projetos sociais, que pode ser de esporte, porque tudo é social. Esporte também é social, cultura é social, negócio é social, porque é sociedade, todo mundo vive junto. Então, você tem que investir nesses projetos, que o seu retorno vai ser eterno, porque ninguém esquece quem ajudou ele a fazer uma faculdade, quem ajudou ele a conseguir um emprego melhor, quem ajudou ele a abrir um negócio, quem ajudou a sustentabilidade ali na região, manter os recursos lá, quer dizer, então... eu acho que a área social é o grande setor de patrocínio hoje e no futuro. E as empresas vão conseguir atingir todos os seus outros objetivos se elas investirem no social com inteligência, com estratégia e, principalmente, medindo os resultados. Porque se a gente não medir os resultados, a gente não sabe o que aconteceu. O que não dá para medir, não dá para justificar. Então, eu acho que o social é um grande setor aí de patrocínio. Nos próximos episódios aqui do podcast, a gente vai receber também, né,
proponentes de empresas, né? Pessoas de empresas que trabalham. E vai ser muito interessante ouvir a visão delas, porque às vezes a gente do outro lado que está solicitando patrocínio, tentando vender um projeto, acha que a empresa tem um dinheiro infinito e que tem que dar o dinheiro e acabou. E tem o lado da empresa também, por exemplo, um banco, né? Vamos falar assim, às vezes ele precisa rejuvenescer o público dele, até para aumentar a arrecadação dele, para poder estar investindo no social. Então, saber também como é que eles conseguem fazer esse jogo, porque se não equilibrar também, não adianta, porque talvez o público do social que ele possa ajudar não seja o público consumidor que vai ser cliente do banco, que vai movimentar financeiramente o banco. Então, tem esse outro olhar também da empresa. E aí, assim, queria que você falasse também sobre isso, assim, da importância de trazer os dois lados aqui para a gente conversar no podcast. Não, exatamente. O nosso podcast, ele, assim como a associação, ele vai ser bastante diverso. Nós vamos trazer patrocinadores, proponentes, profissionais, né, que trabalham com venda, com gestão, com tecnologia para patrocínio, que é um setor que está crescendo muito. Pessoas que fazem parte do ecossistema, né, espaços para eventos, tudo isso. Mas o que você falou é muito pertinente. Aqui nós vamos falar de marcas, né? Então acho que a gente pode falar o nome das marcas, né? Eu, por exemplo, gosto muito do Banco Inter e do Nubank, tá? Dos dois. Eu tenho um filho de 22 anos que tem Banco Inter, tal. Ele é engenheiro de computação e ele pesquisou antes de abrir uma conta corrente. Ele viu que o Banco Inter dava uma série de benefícios para novos correntistas, pessoas jovens. Ele tem um limite bacana. Ele não trabalha, ele só estuda, ele faz faculdade na USP, período integral. Ele faz alguns jobs, né? Faz algumas artes, algumas coisas. Ele é um bom pagador, paga em dia. O banco vai aumentando o limite dele, mas orienta para que ele saiba usar aquele dinheiro realmente em coisas importantes. Isso é uma coisa social, gente, porque o banco está ajudando a ele ser uma boa pessoa. Está dando uma educação financeira. Então, por exemplo, quando a gente fala de finanças, eu acho que um mote, uma linha de social é a educação financeira. E você dá o crédito com responsabilidade. E aí a gente chega no Nubank. O Nubank, ele pegou uma grande parte da população que não tinha acesso a crédito, porque não tinha uma coisa de garantia, não tinha um grande emprego, não tinha um lastro para oferecer ali. E aí o que ele fez? Ele fez uma coisa baseada na honestidade da pessoa, e a pessoa honrar todos os seus compromissos. Então, você vê, hoje é um dos bancos mais valiosos do Brasil e, quiçá, do mundo. E está investindo em patrocínio sempre com uma pegada social, né? Ele está lá no Parque Ibirapuera, que é nosso parceiro, o pessoal da URB, o Samuel. Um abraço aí para ele. Quer dizer, é uma visão ultramoderna de patrocínio, de parceria. Então, eu acho que... Mas aí, por outro lado, você tem os bancos, né, que já estão aí mais solidificados, Sim. tipo o Itaú, por exemplo, que tem uma fundação que apoia diversos projetos sociais, né, culturais, também, educacionais. Então, assim, que também tem uma base, né, que modifica muito essa questão do patrocínio no Brasil. Claro. Então, a gente precisa também dessas duas pontas, né? Não, claro. Por exemplo, o Bradesco, o Itaú tem as fundações, que, né, são escolas, no caso do Bradesco, ou a Fundação Itaú investe muito em educação, cultura, que ajuda, né, a fortalecer a nossa sociedade. Então, é uma visão que ele tem, uma responsabilidade junto, né, ao nosso país, as pessoas aqui. Então, são grandes instituições, gigantes, patrocina a Caixa, a gente pode falar. É o maior patrocinador do esporte brasileiro. Há anos, né? Há anos. Pessoal super amigo nosso. Inclusive, eu estava no evento ontem. Estava lá o pessoal da Caixa, um evento de audiovisual, de cultura. E são empresas que têm essa responsabilidade. Eu costumo dizer... E a gente pode até dar o crédito para a Caixa, no sentido assim, se hoje a gente está indo tão bem nas últimas Olimpíadas, não tenha dúvida que foi sempre essa ajuda da Caixa que dá aos atletas, né? Exatamente. Eu sou um pouco suspeito para falar, o meu imóvel é pela Caixa, mas não por isso. Eu acompanhei muito. A Caixa foi o nosso primeiro parceiro antes de ser associação. A gente fez um evento no Rio de Janeiro, no Maracanã,
E foi lá o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é patrocinado pela Caixa, tal. A Caixa, ela tem essa visão social do patrocínio intrínseca, faz parte do DNA deles, né? Então, quer dizer, as grandes empresas no Brasil, as grandes ou as gigantes, têm uma visão muito boa de patrocínio. Eu posso citar vários exemplos. O Banco do Brasil também patrocina o esporte, o vôlei, cultura. Tem os centros de cultura, né? Centros culturais que são espetaculares. Estão agora investindo no surf, que é um esporte assim, que tem tudo a ver com o Brasil, um dos maiores litorais do mundo. A gente tem vários campeões. Mas a gente também tem a Vale, tem a Petrobras, tem a ArcelorMittal, tem a Gerdau, que são grandes patrocinadores com fundo social. E essas marcas são fortíssimas, né? Braskem, são marcas... Acho que as marcas, às vezes, quando elas se associam, né, a algum atleta, alguma pessoa que desponta, elas acabam saindo até só do valor da marca, né? Por exemplo, você não consegue hoje falar do Vanderlei e não lembrar que ele estava com a caixa estampada. Como, por exemplo, o Senna ficou muito ligado ao Nacional, sim, que já não existe, mas o banco, mas o boné, todo mundo quer. Eu tenho, por exemplo, a minha é uma relíquia, eu amo aquele boné. E você vê, uma marca que ela perdurou, ela passou, ela fez história, né? É o que a gente chama do residual, né? Do patrocínio. Você citou o Nacional. O Nacional foi meu primeiro emprego depois que eu fiz 18 anos. Eu fui caixa de banco, né? Com 18 anos, imagina. 18 anos, né? Careca ali de passar na faculdade, era caixa de banco. E o Nacional era um patrocinador do Senna, né? Que na época já era campeão do mundo. Eu trabalhei lá em 91, acho que ele já era tricampeão, que foi 88, 90 e 91. E aquele boné marcou tanto, que é um ventilador, né? Se eu não me engano, são 3 coisas ali, que esse boné, ele vende até hoje, você encontra por aí, porque ele está associado a um dos maiores ídolos brasileiros e provavelmente o maior ídolo do automobilismo mundial, que é o Ayrton Senna. E isso é o poder do patrocínio, gente. Isso só o patrocínio faz isso. Por quê? Ele ganhava, ele pumba, botava o boné. Aí todo mundo enxerga que aquele boné é de uma marca que apoiou o orgulho de ser brasileiro. Não é apoiou o piloto, apoiou o orgulho de ser brasileiro. Porque você ligava a TV lá de manhã, você sabia que ia dar bom lá, que ia ganhar, chegar em primeiro. Você queria ouvir o hino brasileiro. E quanto que vale isso? Quanto que vale esse patrocínio para o patriotismo brasileiro? Quanto que vale isso? É incomensurável. O Palmeiras com a Parmalat, eu te garanto que os palmeirenses, eles vão ver lá o leite, eles vão levar o Parmalat, porque está associado. Até as pessoas de outras torcidas, né? Que tinha lá os mamíferos, que era uma coisa lúdica, né? Eu nunca fui palmeirense, mas eu tinha os mamíferos. Família, né? Família, quer dizer, eles souberam muito bem trabalhar esses exemplos. Tem outros exemplos, não só no esporte, na cultura, né? Que estão muito ligados, né, ao emocional das pessoas, né? E as pessoas sabem, elas percebem o valor de uma coisa bem feita, de uma coisa que realmente faz a diferença. Bom, estamos falando das empresas, vamos falar agora dos proponentes, né? O que você acha que falta para o proponente apresentar uma boa proposta? Se eu pudesse falar, assim, um ponto, eu acho que, assim, o proponente, ele precisa ter mais tempo para vender os seus patrocínios, começar a vender os patrocínios 1 ano antes, no mínimo, que é o que a gente aprende na indústria de eventos corporativos. Ele tem que entender que, por melhor que o projeto dele seja, o projeto tem que ser bom para quem está do lado de lá. E o lado de lá tem muitas coisas acontecendo. A empresa pode estar sob pressão, a gente sabe como é que é o mercado econômico, sobe, desce, tem os concorrentes, tem a data, porque naquela data tem um outro evento. Então, o proponente ele tem que ter antecedência, tem que ter estratégia, tem que ouvir mais e falar menos, entender a dor do cliente e fazer isso com muita antecedência. Porque quando você chega numa marca com 1 ano antes para acontecer o evento, ela já te enxerga de maneira diferente. Ela fala, não, esse pessoal é organizado. E quando você chega com material bem feito, com propósito, porque eu falo, coloque propósito, coloque em tudo que você faz. Não pense só no recurso e que a marca vai visibilidade, que ela vai ser a melhor. Ok, mas as grandes marcas, principalmente, elas já têm muita visibilidade, são muito conhecidas, estão em diversos pontos de contato, de relacionamento. Normalmente, ela não vai patrocinar por causa só disso.
ela vai patrocinar porque ela quer se conectar com aquele público decisor, ela quer passar uma imagem para a sociedade diferente, de reputação, quer blindar a marca dela para eventuais problemas que possam ocorrer. Então, o que eu acho que o proponente precisa mais é ter mais conhecimento técnico de patrocínio. Eu repito, patrocínio não é mídia, ou é também mídia, mas não é só mídia. E ele tem um jeito certo de ser feito e de ser vendido, que é diferente de publicidade tradicional ou de propaganda. E eu acho que é isso que o proponente precisa trabalhar mais, eu acho. Bom, já que estamos falando em proposição, vamos aos 7 pecados capitais do patrocínio. Agora a parte polêmica, vamos lá. Vamos mudar o status aqui do Lando? Explica aí como é que funciona então, isso. Aqui é uma brincadeira que tem o esporte ali, né? A bola de futebol. Do Santos. Isso é o sem clubismo, né? É o sem clubismo. Aqui tem o entretenimento que você pode enxergar como cinema, como animes, como comics, cartoons, que esse aqui é o Lando Calrissian, né? Que é o do Star Wars ali, do Retorno de Jedi e tal. E aqui é o La Ursa, que na nossa simbologia aqui representa a cultura regional. Que cultura popular. Cultura popular. A gente vai ter mais um aqui, que é dos eventos corporativos, que esse é o nosso primeiro episódio. Aí o Lando, ele tem aqui as fases, né? Ele tem aqui, vamos passar para essa aqui, que já é a mais... Um pouco mais desconfiado. Um pouco mais, que é os 7 pecados capitais do patrocínio. E ele tem mais uma que a gente mostra depois, que é quando ele fica bravo, né? Bom, vou começar o primeiro pecado capital com uma polêmica que aconteceu lá no nosso grupo, que eu vou trazer para cá, que é um uniforme, melhor, um abadá cheio de marca. Ó, a gente mostra aqui na tela. Olha isso, a gente não consegue ver quantas marcas tem. Tem muita marca. Tem marcas grandes, tem marcas menores. Isso aqui funciona ou isso vira uma confusão mental? Na verdade, ele não só não funciona, como é uma confusão mental, gráfica, de tudo, porque tem vários erros aí, né? É uma coisa que ocorre muito, em maior e menor grau aqui no futebol e até outros esportes que esse clube... É nada pessoal contra o clube, tá? Existem exemplos fora do Brasil. Na verdade, a polêmica lá no grupo começou com o uniforme de um time de fora. E eu não sei, mas eu acho que falaram que eram mais de 30 marcas que tem aí. Tem na parte de trás também. A gente até brincou que só não tinha patrocínio na gola e na costura da manga. Mas que, quem sabe, na próxima versão eles vão ter. Não, e na manga é curioso que a gente vê que cada manga é um. E tá na diagonal. Esse frutana aí tá na diagonal. Mas assim, repercutiu. Muita gente falou. Então, se aquele negócio fale mal, mas fale de mim, funcionou. Sim. Então, é uma coisa muito comum no futebol, em outros esportes brasileiros, só que eu vou falar, isso não é patrocínio. Isso é merchandising, é exposição de marca. Isso é uma placa de estádio transferida para a camisa. Muito provavelmente, todas essas marcas não investiriam numa placa de estádio. Não sei como é a transmissão da competição que essa equipe participa, mas isso é impossível de um consumidor conseguir entender o que é isso aí, essas marcas. Eu imagino que isso deva dar problema de interpretação, de saber qual é a marca, não sei o nome do jogador, né? Mas você vê. Eu pensei nisso, como é que o narrador fala o nome do jogador, porque nessa confusão aí. E assim, tem vários erros de design gráfico aí, né? Você vê que tem marcas que estão no fundo azul e no fundo branco, tem marcas que estão na diagonal, tem todos os setores aí de alimentação, seguro-saúde, uma série de coisas. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito assim: uma marca boa, ela não entra numa coisa assim pelo seguinte, ela acaba tendo uma desvalorização da sua marca porque ela está numa coisa totalmente poluída visualmente e assim, eu acredito que não tenha nenhum outro tipo de benefício além da exposição da marca, né? Não deve ter ativação, se tiver, posso até estar enganado, tal. Mas são muitas marcas num espaço que não cabe. Além de poluído visualmente, num clube grande, num clube médio,
isso causa uma rejeição gigante. Não estou falando dessas 30 marcas, não. Eu falo de 5 marcas, já é demais numa camisa. Eu sou um pouco purista. Eu teria 1, 2 patrocinadores, um na frente, um nas costas e acabou. Porque quando a gente vende uma propriedade de patrocínio, você vendeu lá um master, um clube. Vai sair na camisa, no peito, que a gente fala. Aqui não deveria ter outro que vai vender. Aí fala, não, agora tem a manga, omoplata, tá parecendo anatomia, né? O não sei o que, o ombro, as costas, barra do calção. Gente, eu sou torcedor do Santos e tal. Essas camisas acabam não vendendo, entendeu? A não ser para aquele muito fanático, ok e tal. Mas muita gente... Aí o que você vai na loja, o que acontece? Você quer a camisa sem patrocínio? É claro. Já se fosse uma... Eu entendo as dificuldades dos clubes, que tem que ter receita e tal, mas se você consegue... Por que os clubes de fora lá conseguem e a gente não consegue aqui? Por que quando é um mundial de clubes, que nem a gente tem agora, só vai o principal e todo mundo fixa ali a marca, né? É uma coisa de planejamento, estratégia, entender que patrocínio não é só mídia, não é só colocar lá, porque deu não sei quantos milhões de mídia... como é que fala quando é a mídia que não foi comprada, né? Mídia espontânea. Mídia espontânea. Quer dizer, existem outras formas de você conseguir ativar as marcas, os patrocínios. Os clubes de fora, os grandes clubes, aqui no Brasil a gente tem grandes clubes, pelo menos 12, 13, 14 clubes gigantes. O Real Madrid tem patrocinador que não aparece em lugar nenhum na camisa. O carro é patrocinado, a roupa lá, o terno, se não me engano, não sei se é Armani. O Barcelona também tem. O Real Madrid tem a mala dos jogadores. A mala, quer dizer, tudo ali gera desejo, gera interesse das pessoas. Aí quando você faz uma poluição visual dessa, você não consegue nem ver e o torcedor acaba ficando até bravo e não compra a camisa do clube, né? É verdade, porque ninguém vai querer andar com esse holofote aí, né? Bom, segundo pecado capital, esse é pra você, diretamente. Você sempre diz que você não gosta da cota ouro, cota prata, cota bronze, cota diamante. Por quê? Então, não sou só eu. Eu acho que fui um dos primeiros que levantei essa bandeira. Teve coragem de falar? Eu falo outras coisas também. Eu acho que é nossa obrigação. Meu amigo PO, né? Paulo Otávio, da Ubraf, fez uma explanação muito boa disso no nosso evento. Isso já deu, gente. Já deu. Se alguém pudesse usar cota ouro, prata e bronze, são os projetos esportivos que dão medalhas. Eu acho que aí tem uma justificativa. Mas eu, particularmente, não gosto. Primeiro, cotas é um modelo que está, aos poucos, desaparecendo da venda de patrocínios. Porque a cota, ela impõe alguma coisa. E eu costumo falar, isso eu ouvi de um amigo meu... Que vem na mesma linha do captador, né? Que assim, as marcas entendem muito de patrocínio, gente. Você vai num gerente de patrocínio de uma marca X, ele recebe 20 propostas por mês, 30 propostas por mês de diversos setores, cultura, esporte, social, negócio, feira, podcast, influencer, tudo. É óbvio que ele entende. Aí vem uma cota engessada, né? Que é aquilo parametrizado, escrito ouro, prata e bronze. Aí ele fala, pô, eu não quero ser bronze de ninguém. Eu só não quero investir R$1 milhão, porque, para mim, investir R$500 mil está de bom tamanho. Mas se eu vou investir R$500 mil é porque eu quero, não é porque eu não tenho dinheiro. Então, eu não vou ser bronze, eu não vou ser o terceiro lugar. A cota ouro, prata e bronze, ela já coloca você no terceiro lugar. Então, isso aconteceu, né? Não ouro, prata e bronze, que é o tal da hierarquia de patrocínio, que é uma aula até que eu dou. Você não pode minimizar o tamanho do seu patrocínio, usar uma escala crescente ou decrescente. É uma coisa que está acabando isso. Até porque tem outras formas, né? Hoje, por exemplo, quando você vai negociar um patrocínio, o cara fala, eu vou dar X em dinheiro, mas vou fazer uma ativação, vou montar Gasta isso, mais. Vou montar aquilo, e que às vezes gasta muito mais. Aí ele é o quê? Ele é ouro, ele é prata, ele é bronze, né? Então, eu sou fora, até nos Jogos Olímpicos, eu não sei se eles usam isso, acho que não usam mais. Eu sou a favor de o patrocínio ele estar atrelado àquilo que ele está realizando no evento. É a mídia oficial, é o uniforme oficial, é o relacionamento oficial, é a agência de viagem oficial, a hospitalidade oficial, a comida oficial, a bebida, a cerveja oficial. Eu acho que por aí é melhor, porque aí a gente também bate
num problema que é a comunicação do patrocínio. Existem eventos globais, né? A gente teve aí o evento da Copa do Mundo de clubes. Sem querer ser chato e polêmico, mas sendo, eles colocaram no mesmo panteão, ali na mesma linha, um fundo de investimento, uma empresa de tecnologia de televisões. Me ajuda a lembrar, acho que casa de apostas, e assim, nem todo mundo sabe quem são aquelas empresas. Eu fui pesquisar o que era o fundo saudita. E, por favor, o fundo saudita não é patrocinador, pode ser um investidor, cria uma categoria lá para ele. A empresa de televisões lá, de tecnologia, coloca lá a categoria, porque não é todo mundo que conhece a marca. E um dos motivos... Mas você falando de está lá uma coisa mundial, marca, né? Tal. Mas o que essa empresa faz? Você acha que todo mundo vai sair, vai entrar na internet, pesquisar o que a empresa faz? Agora, tem empresas que ficam... Vamos para o terceiro pecado capital. Empresas ficam conhecidas, às vezes, pelo comportamento do CEO ou de algum dirigente da empresa, sim. Como foi o caso do Coldplay. Acho que nunca se falou tanto da Astronomy como se falou nos últimos tempos, pelo CEO estar envolvido. Como é que um dirigente afeta, por exemplo, uma marca? De várias maneiras. Positivo ou negativamente, como esse caso. Hoje em dia, eu falo, ninguém tem mais privacidade total. A gente consegue ser espionado ou visto, né, por câmeras de rua, por câmeras dentro de Vênus, né, que nem essa do estádio, por satélite. Então, as pessoas que são executivos de empresas que patrocinam coisas têm que ter um treinamento para saberem se comportar adequadamente em diversos ambientes. Eu não digo só... Inclusive nas redes sociais. Principalmente. Mas eu acho que rede social o pessoal está mais esperto. Eu acho que no dia a dia as pessoas querem extrapolar. Tá? Não vou nem entrar no mérito... Não vamos falar da traição. Do que ele estava fazendo. Vamos falar do impacto na marca. Mas a partir do momento que você é executivo, você que é jornalista, eu que sou presidente da associação, a gente tem uma imagem a zelar. E não adianta. Se não quer, vai trabalhar em outra coisa. Se você tem que ter um comportamento adequado. Porque se você vende patrocínio, o seu comportamento está atrelado. Então, por exemplo, você é presidente de um clube, que nem o do meu, que fica lá batendo boca com jornalista, batendo boca com torcedor. Se eu sou patrocinador, eu mando uma notificação, falo, você é o mandatário, né? Que é assim que fala, né? Você é o representante máximo. Você tem que dar o maior exemplo. Porque a nossa marca está associada à sua instituição. Se você ficar fazendo coisas erradas, a gente vai tirar o patrocínio. Que nos casos lá, casos de violência de jogador, né? Que o nosso clube passou por isso. As marcas foram perfeitas. Falaram, nós vamos tirar. Vamos tirar porque não dá. É uma coisa muito séria. Lógico que tem coisas de maior e menor grau que dá para você relevar, que você consegue ali com pedido de desculpas formal, na mesma proporção que foi isso, você consegue contornar. Mas os profissionais que trabalham nas empresas patrocinadas têm que ter noção que ele faz parte do todo. Jogadores, dirigentes e todo mundo. Bom, vamos ao quarto pecado capital. Falar um pouco, você já até puxou aí, né, dessa questão da gestão com o patrocínio. A gente vê, vou falar principalmente agora do futebol brasileiro, que a gente tem muitos casos de má gestão, de escândalos envolvendo ex-presidentes, atuais presidentes, e a gente tem uma mudança aí nesse cenário de patrocínio. Muitas marcas resolveram nem patrocinar mais o futebol devido às más gestões. Então, queria que você falasse um pouco como isso afeta, né, o mercado de patrocínio e, por exemplo, uma má gestão, como isso repercute na marca também. Sim, eu acho que assim... existem muito mais projetos do que grandes patrocinadores. Então, obviamente, o prejuízo é do proponente. Lógico que a marca pode entrar e pode sair, mas o prejuízo em primeira instância ou em primeiro grau é muito maior do proponente, de quem está vendendo aquele patrocínio, e em segundo do setor. Porque é aquela coisa, né? Esse time só faz coisa errada. Você vai pensar que o outro também faz. Fala, isso é uma prática, é um modelo, é um padrão, é um comportamento padrão. Então, a gente teve essa discussão lá no grupo, e isso, na nossa visão, é uma coisa da gestão da liga. A liga que tem que pôr as regras de patrocínios
que sejam, né, comuns a todos, não valores, tá? Mas comuns a todos. Não pode ter 2 patrocinadores na frente, ou no máximo 2, não pode fazer um abadá. Não pode, dirigente, né, fez isso, falou, tem que ser punido pela liga. É isso, eu acho que esse é o fator. Mas no futebol especificamente, eu costumo falar, eu sou super torcedor do Santos, tal, amo o clube, fui em N jogos, tal. O comportamento dos clubes tem que ser muito bem planejado para que a gente não tenha esses ruídos, né, de comunicação, comportamento de atletas, porque isso respinga no esporte como um todo. Por que as grandes marcas estão saindo? Compliance, risco. Marca odeia risco. Então, se você tem um ambiente ali que tem risco, ela obviamente não vai entrar. Existem o quê? Clubes que estão fazendo um ótimo trabalho. A gente pode citar Flamengo, Palmeiras, e estão atraindo, sim, grandes marcas. Desde fornecedores de material esportivo, que a gente pode discutir se é um patrocinador ou não, porque existe também essa visão, como instituições financeiras, instituições globais, né, de compras, né, que nem o Flamengo tem lá o Mercado Livre e outras marcas, né? O RB Bragantino, que é uma super marca, um case, né, de patrocínio. E como melhorou depois do patrocínio. Exato. O time, né? O time agora está sempre liderando os campeonatos. Exato. Né? Você vê que gestão é tudo, né? Tudo nessa vida é organização e execução, que não adianta só planejar, né? Tem que saber executar. Eu sou um cara que olha para frente, otimista. Eu acho que está mudando. Por quê? O nosso mercado está sendo pressionado pelo mercado de fora. Hoje, os clubes de fora, da Europa, muitos deles têm centenas de milhares de torcedores aqui no Brasil. Mas é difícil, por exemplo, uma marca investir... Falar um pouco do Corinthians, né, que está numa crise aí. A gente vê vários casos, né, de suspeitas envolvendo ex-dirigentes do Corinthians, sim, inclusive o atual afastado, né, o atual presidente afastado. E aí, qual marca? E aí os torcedores vão, claro, protestar na porta com todo o direito, né, que quer que o time vença, fora que o time não está indo bem também no campeonato. Sim. E aí você não consegue comprar reforço porque você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro porque você não consegue patrocínio. Quem vai querer, né, qual marca vai querer estar ligada a um clube que tem escândalos, que tem revolta de torcedores, sim, e que nem dentro de campo está conseguindo mostrar trabalho? É difícil. Então, é um ciclo, né? Ruim, vicioso, que os clubes acabam entrando porque não tem uma gestão. Eu digo, eu gosto muito do gerente de marketing do Corinthians, que é um cara sensacional. Que é o Vini lá, o cara... Não, ele pode fazer todo o melhor trabalho, mas o que depois contra ele... não está no controle dele em muitas situações. Então, isso eu digo da alta gerência, da alta gestão, diretor... Na verdade, a má gestão até atrapalha o trabalho dele, né? Com certeza. E o Corinthians é um fenômeno de mídia, né? Um canhão, super clube. Os times mais populares. Né? Com certeza. Ali com o Flamengo são os mais populares. Tem uma torcida apaixonada, né? Capilarizada pelo Brasil todo, fora do Brasil... Mas é aquela coisa, enquanto a administração dos clubes, não digo que tem que ser SAF não, tá? A pessoa fala, é SAF. Não, eu falo, não, o Real Madrid não é SAF. Mas tem uma boa administração. Perfeita, né? Enquanto essa alta gestão, direção, presidência não for um cara profissional, não vai mudar. Porque ele assim, tem que cortar as benesses de muita gente, tem que trazer só gente profissional, não gente porque é amigo. Aí a gente entra no campo da gestão do futebol, que não é a minha especialidade. Mas gestão é gestão, gente. É gestão de clube, é gestão de empresa. Você tem que ser correto, tem que ser honesto, tem que ser transparente, que a gente, né, não consegue ver. Quem consegue ver um contrato de patrocínio de clube, consegue ver um contrato de atleta, está disponível na internet para a gente ver? Eu acho que deveria, ou pelo menos parcialmente dele. Talvez o salário não, para preservar a pessoa. Mas tá, como que é a marca que está assinando? Porque a marca às vezes está aparecendo mas quem está lá no CNPJ é uma coisa diferente. E eu sou chato nesse ponto. Eu acho que os clubes de futebol são os únicos que podem escolher o patrocinador. Porque quando ele faz um trabalho... Deve ter fila para patrocinar o Real Madrid. Eu tenho certeza. Se a Emirates, né, que tá lá... Se falar, vou sair, já tem fila lá para pegar. Barcelona, Manchester City. Gente, esses clubes... City... PSG agora. PSG. Gente, esses clubes
tem menos torcedores, talvez agora não, tem menos marca, menos título que os clubes brasileiros, mas ó o patamar que eles já estão, por quê? Gestão, fazem tudo certo, não faz uma camisa feia, cheia de marca que não condiz com o clube, né? Então, eu acho que é pura gestão, profissionalizar. Você vê o exemplo aí, Red Bull, o Bahia, que é o City. O Bahia é nosso amigo, pessoal. Fez uma camisa linda, inclusive. Maravilhosa. Já tinha feito uma outra, né? Quando a equipe estava no Santos, né? Nós vamos trazer ele aqui. O RB, talvez o Cruzeiro, parece que está no caminho certo agora. Quer dizer, são bons exemplos. É trabalhar, ter paciência para esperar o resultado e seguir em frente no modelo Botafogo, né? É isso, não tem muito segredo. Bom, quando a gente fala da gestão, a gente está falando, na verdade, de arrumar a casa para poder fazer esse contato com o patrocínio. Mas muitas vezes a casa está lá arrumada e acontece uma tragédia, né? Como foi o caso lá da Taylor Swift, por exemplo, da menina que morreu de sede. Como o caso também Foucault, na verdade, teve uma repercussão internacional, que foi do Carrefour, né? Que um cachorro, segurança matou o cachorro lá na porta. E aí, como a marca deve se posicionar para mudar, para reverter esse quadro? Então, eu acho que, assim, foram tragédias que ocorreram, tá? Não dá para a gente controlar tudo. A gente sabe que depois disso a situação mudou. Agora fornecem água nos estádios, né? Deixam entrar com garrafinha. Deixam entrar com garrafinha. Eu acho que ali foi uma adequação. Foi uma falha mesmo dos organizadores, mas eu acho que esses organizadores têm crédito, vamos dizer assim, por terem feito N shows, né? Com qualidade. O que acontece? Era uma época de muito calor. Eu acho que a marca patrocinadora, e é isso que está acontecendo, e a gente vai ter um episódio do podcast falando sobre isso, que é como patrocinar. A marca, quando ela coloca recurso num projeto, num evento, ela está dizendo que ela apoia aquele projeto, aquele evento, aquele clube. Então, ela tem que se aprofundar mais em como as coisas acontecem. E isso passa por uma gestão. Porque se você está patrocinando um clube, um evento, que você sabe que tem uma gestão profissional, que tem compliance, que tem melhores práticas, tem normas de segurança, tem um controle para... Eu vou dar depois o exemplo, né? Teve o Tomorrowland aqui, que pegou fogo. Pode acontecer problema, pode ter um terremoto, pode ter um ataque, pode ter um monte de coisas, mas que não estavam, nem estavam previstas. Você tem que ter um plano de contingência, vamos dizer assim, o organizador do evento. Mas, de uma maneira geral... Pode fugir do controle. Pode, tudo pode acontecer, né? Mas, de uma maneira geral, a marca ela tem que saber o que está acontecendo, porque pode ser uma coisa grave e que, assim, foi uma negligência. E negligência não é aceitável mais hoje em dia. No mundo que a gente vive, né, com informação em tempo real, diversos fornecedores para tudo, a gente tem solução para quase tudo, né? Você não ter feito porque você não deu bola é uma negligência. E negligência é difícil você, né, justificar. Então, a minha dica é assim, é um investimento grande, é um patrocínio exclusivo, é uma coisa... saiba de tudo que vai acontecer. Principalmente aquela do primeiro começo do podcast aqui. O foco tem que ser nas pessoas. Porque as pessoas têm voz, as pessoas falam, né? Comunicam. E, às vezes, uma imagem, uma coisa que aconteceu com uma pessoa pode estragar o seu investimento. Então, as marcas têm que estar mais atentas a esses grandes eventos, possibilidades. A gente teve, não só esse caso, né? A gente teve o caso... Os funcionários, como é o caso do Carrefour também, porque foi um funcionário da empresa. Esse que o cara foi morto, jogado dentro de um buraco, estão dizendo que pode ser da equipe... A equipe de segurança está envolvida. E aí parece que tiraram o nome do profissional de segurança da lista. Quer dizer, você não pode contratar qualquer fornecedor. Você tem que ter câmera em tudo. Você está com milhares de vidas ali sob a sua responsabilidade. Então, quer dizer, eventos grandes são trabalhosos de fazer, né? Então, você tem que ter essa preocupação. Só que tem pessoas envolvidas, né? Tem vidas envolvidas. Exatamente. Então, acaba respingando no patrocinador de uma maneira ou outra. Claro. Bom, sexto e penúltimo pecado, vamos falar também dessa questão dos name rights. Tem muita confusão aí. O que é name right? O que é título? O que apresenta? Explica um pouquinho aí essa diferença e qual a importância para as marcas, né? De ser um name right, ser o título, ser apresenta, ter...
Então, eu diria que o naming right é um tipo de patrocínio o mais glamuroso de todos. O que quer dizer naming right? Direitos de nomeação, ou seja, você escolhe o nome do lugar que você vai patrocinar. Não é colocar o nome da sua marca no projeto, é diferente. Naming right é Allianz Parque, é Morumbis, é Credit Card Hall. É isso, aqui exemplos aqui de São Paulo, do Brasil. Esse é assim, você escolheu. Eu tive essa oportunidade de estar presente no maior case de naming right do Brasil, que eu acho que é o Allianz Parque, o Credit Card Hall também é um, mas já mudou de nome. Inclusive, conheço 2 pessoas que participaram dessa gestão, tanto do Credit Card Hall, que vai ser nosso professor aí no curso, que é o PO, e do Allianz Parque, que é o Rogério Dezembro, né? SEO ali do W Torre Entretenimento. E eu estive no lançamento do... Morumbis. Não, do Morumbis eu conheço, né? O Tony e tal, que ficou muito legal, um trocadilho ali, muito legal e tal. Gerou uma polêmica, mas pegou. Gerou, mas, pô, todo mundo fala Morumbis, né? E é difícil você mudar o nome de um estádio com 50 anos, 40 anos, que é a idade do Morumbi, não sei exatamente. Que a gente viu que acontece, né, no estádio do Corinthians, que é difícil. Difícil. Até a imprensa falar o nome. É um nome complexo. Nome tal, complexo. Né? Difícil a sonoridade, mas ok. E tem toda a questão comercial também. Também, né? Um produto, assim, né? Que nem todo mundo conhece, mas é por isso que eles estão patrocinando, né? Fizeram isso. Isso é o naming right. É um patrocínio normalmente de longuíssima duração. Eu diria que o ideal é 20 anos, 30 anos, porque se fazer o naming right depois de 5 anos muda o nome, eu não sou muito fã desse modelo. Então, eu acho que assim... E você tem uma série de benefícios. Você tem ingressos, hospitalidade... E é uma coisa a longo prazo. Por quê? Esses espaços são espaços multiuso para eventos. Tem jogo, show, palestra, evento religioso, tudo. Então, quando você nomeia ali o estádio, você está pensando em tudo isso. E vai estar toda semana na mídia falando o nome do seu estádio. As empresas de mídia... finalmente, né, divulgam o nome do estádio ou do local corretamente, que a gente tinha esse problema aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, naming right é o primeiro patrocínio que vende. Já vende quando o estádio está no papel, está no projeto. E as marcas todas querem. Mercedes-Benz, MetLife, é só gente gigante. Todos, né? E aí tem as outras hierarquias, que é o título, ou title, né, como fala nos Estados Unidos, que é quando você coloca o nome do seu produto, da sua marca, no meio de um evento que já existe. Então, você tem lá o Campeonato de Surf, o Vivo Rio Pro. O Vivo é um title. O Rio, eu acho que também, preciso ver até o Ivan, né, que é o gestor-presidente, porque ele é patrocinado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Né? E outros aí que a gente pode lembrar. E o Apresenta, que é, nesta categoria... É um terceiro, mas é um grande para todos. Eles são ótimos patrocínios. Apresentado por tal empresa, muito de cultura. Bradesco, Cultura, apresenta tudo isso. Então, assim, a gente teve aqui no Brasil, com os estádios tal, que mudaram de nome, tudo virou naming right. Tem o nome da marca, é naming. Nem tudo que leva nome é naming. Então, quem tem esse patrocínio de naming right tem que valorizar o seu produto. Né, e deixar claro que é um patrocínio de 10 anos, 20 anos de duração, tem camarote, tem ingresso, tem direito à ativação, uma série de coisas. E a sua marca vai aparecer em eventos, em diversos eventos, o que não acontece num patrocinador título. Patrocinador título só aparece naquele evento. Quando você é um naming right, vai ter um show do Coldplay, vai ser no Morumbis ou no Allianz Parque. Acabou. Se é um campeonato que leva o nome da marca, ele só vai aparecer na publicidade ou na mídia espontânea, que não é uma publicidade, daquele evento. Ou seja, é nítida a diferença. Bom, vamos ao 7º e último pecado capital, mas bem polêmico, que é a entrada das bets, né? Patrocinando principalmente os times de futebol. Hoje, no Campeonato Brasileiro, 16 dos 20 times são patrocinados por bets. A ideia é que esse número chegue a 90%. E tem toda uma polêmica se é um bom patrocínio e a dependência que os clubes estão, né, das bets. Queria que você
falasse um pouquinho sobre esse tema, apesar de polêmico, é o tema que está... São duas perguntas, né? Se é um bom patrocínio e a dependência das bets. Ser um bom patrocínio ou não, isso é uma coisa que eu sempre falo, tem os dois lados, é bom para quem, né? Os torcedores, como é que eles têm essa percepção? Isso eu acho que é uma coisa que os patrocinadores e os proponentes têm que fazer mais. Tem que investir em pesquisa para saber o impacto daquele patrocínio nos torcedores, até em outras pessoas que são apostadores, que costumam a jogar ali. Eu conheço muitas das bets, com muitos profissionais competentes. Não é só no Brasil, tem na Inglaterra, tem em muitos países no mundo todo, na Europa, diversos países. Na Ásia, tal, é uma cultura, é uma coisa que juntou um desejo, uma vontade das pessoas com tecnologia, aí você aposta aqui no celular. Eu acho que veio para ficar, é uma indústria gigante. Eu sou da teoria que, assim, a pessoa tem que ser educada sobre aquilo. Assim, é jogo, outras coisas que podem causar mal para as pessoas, mas eu sou a favor do livre-arbítrio. Eu fui criado assim, você tem que ter a informação e aí você decide o que você vai fazer. Que nem um carro. Você pode andar 100 por hora, 150. A bet, você pode gastar o seu salário todo apostando, mas você pode também andar 80 e gastar R$50 de bet por mês. Vai depender de você, do seu autocontrole. Então, eu sou a favor disso. Então, o clube e a marca eu tenho certeza que mede, o clube eu não tenho certeza se aquele patrocínio é legal para o clube, tá? Então, eu acho que se é bom ou não, é uma coisa de dados, interpretar os dados. Já se o clube vai ficar dependente ou não, a gente volta ali na gestão, né? Acho que o Real Madrid foi patrocinado por uma Bwin, né? Que eu acho que era Bet, né? Lá atrás, tal. A Betway patrocina a Premier League. Eles estão patrocinando em vários. Porque para as bets talvez o resultado seja mais rápido, né? Claro. De ter acesso aos torcedores e fazer o que a plataforma propõe, que são as apostas. Eu acho que assim, a casa de apostas é um negócio intrínseco ao esporte. Meio que como um uniforme. Vão ficar bravos comigo, mas eu acho que assim, vai ser... Porque assim, você tá vendo o jogo ali... empresa de mídia tem casa de apostas, né? A gente sabe isso. A tecnologia vai proporcionar, enquanto você está vendo o jogo ali... Inclusive, o valor da Loteria Federal é destinado ao esporte, né? Exato. Então, sempre teve ligado. A lei, né, a Guiné Piva, ela sai das loterias, que também é uma casa de apostas, né? Então, eu acho que elas vieram para ficar. Se a gente for entrar no campo do branding, eu não sei se elas vão ser patrocinadoras master para sempre. Eu acho que elas estão construindo uma base de dados, estão construindo um market share ali. A gente já viu que algumas já saíram, tem outras entrando, principalmente grupos, né, de fora. Algumas fazem um ótimo trabalho. Eu gosto muito da Betano, gosto da Estrela Bet, gosto da Superbet. A Bet7K, que patrocina o Santos, eu estou conhecendo. Mas essas três eu acho que fazem um trabalho muito bom. A Betano estava no Mundial, né? A Superbet, a gente tem um associado que é influenciador deles, que faz um trabalho espetacular. A Estrela Bet patrocina clubes há bastante tempo, futebol feminino. Então, eu acho que assim, o clube não pode ficar dependendo de nenhuma fonte de receita exclusivamente. Então, ele tem que saber diversificar os seus recebíveis, né? Os seus patrocinadores. Que patrocinador pode desistir, né? Tem contrato, talvez pague uma multa, mas ele pode sair. Então, eu acho que elas estão ocupando um espaço que dá retorno para elas, valorizaram o produto, que eu acho que é bom para o clube, né? E vão sair em algum momento? Provavelmente, mas o clube tem que estar preparado para isso, para conseguir um outro grande patrocinador. Tem muito setor aí, empresa de companhia aérea, bancos, que podem ser tecnologia, que podem, eu digo, serviços, né, como o iFood, que são serviços que geram uma demanda ali instantânea, né, que podem ser Mercado Livre, Amazon, que são grandes patrocinadores do esporte aí de uma maneira geral. Bom, vamos finalizar agora. Para finalizar, já passando pelos 7 pecados.
Queria que você falasse o que é patrocínio para você em uma palavra ou uma frase. Pode ser uma frase. O que é patrocínio para mim? Não é tão fácil numa frase. Mas patrocínio, para mim, é você criar conexões com públicos, com empresas, com territórios, de maneira positiva e com propósito. É isso, eu diria que é isso. Bom, Adalto, muito obrigada. Começamos com chave de ouro, prata ou bronze. Brincadeira à parte. Começamos bem, mas tem muita novidade vindo por aí. Então acompanhe as páginas da Associação Patrocínio Brasil e também se inscreve aí no nosso podcast que vem muita novidade para vocês curtirem nos próximos episódios. Até o próximo!